Saudações esmaquianas. Falaremos hoje sobre o processo legislativo. O processo legislativo, ele está contido no texto constitucional do artigo 59 até o artigo 69, com seus devidos incisos, parágrafos, alíneas. Está aí contido o processo legislativo. Evidentemente, o que nós vamos aqui enfatizar aos senhores é exatamente o aspecto didático, pedagógico e o aspecto doutrinário, que muitas vezes exige uma interpretação do dispositivo, certo? Bom, então, o que é o processo legislativo? O processo legislativo é o processo de elaboração das leis. Este processo compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, medidas provisórias e resoluções. Aí é que está compreendido o processo legislativo. Está contido no artigo 59. O artigo 59 da Constituição Federal é que diz: processo legislativo compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Muito bem. Eu disse aos senhores que o processo legislativo está compreendido entre os artigos 59 e 69 do texto constitucional. Muito bem. Entretanto, é importante aqui enfatizar o que diz a doutrina. Este processo legislativo, ele está classificado em processo legislativo ordinário e processo legislativo especial. O processo legislativo ordinário, ele compreende apenas dois tipos de leis, que são as leis complementares e as leis ordinárias. O processo legislativo especial, ele compreende as emendas, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Exatamente esta diferença entre o processo legislativo ordinário e o processo legislativo especial, a Constituição não faz. Está subentendido. E agora eu vou explicar aos senhores. O processo legislativo ordinário, que diz respeito às leis complementares e às leis ordinárias, é um processo que tem uma tramitação por todas as fases de elaboração da lei. Chama-se tramitação legislativa. Iniciativa, discussão e votação, sanção, promulgação, publicação, veto. Já no processo legislativo especial, não existe esta tramitação idêntica como existe a tramitação das leis complementares e as leis ordinárias. Só rapidamente para enfatizar para os senhores aqui. Por exemplo, a emenda constitucional faz parte do processo legislativo especial. Então, a emenda constitucional não existe sanção nem veto. Ela é promulgada pela mesa do Congresso Nacional. Uma lei delegada também, que pertence ao processo legislativo especial, também não tem sanção nem veto. Então, esta é a diferença. Então, agora, nós vamos trabalhar
exatamente em cima do processo legislativo ordinário, que compreende dois tipos de leis: leis complementares e leis ordinárias. O que são leis complementares? Leis complementares são as leis que complementam o texto constitucional. São as leis que viabilizam um dispositivo constitucional para a praticabilidade de determinados princípios, determinados artigos que estão na Constituição. É necessário que tenha uma lei complementar. Entretanto, é muito fácil você identificar o que é uma lei complementar. Por quê? Porque a lei complementar, ela está expressamente contida na Constituição. A Constituição pede a lei complementar quando ela é necessária. Vejamos, por exemplo, aqui. Os senhores devem estar aí com a Constituição, não é? Acredito eu. Estou torcendo para isso. Por exemplo, vejamos aqui o artigo 18 da Constituição Federal, que trata da organização do Estado, organização política e administrativa. Então, você observa o parágrafo 2º do artigo 18 diz assim: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Olha o dispositivo pedindo a lei complementar. Então, nós sabemos que pode ser criado territórios, podem ser transformados os territórios em estados, mas isto tudo só será possível através de uma lei complementar. A lei complementar, ela complementa o texto constitucional. Ela viabiliza o texto constitucional. Não confundam lei complementar com emenda constitucional. A emenda constitucional, ela altera a Constituição. A lei complementar, ela complementa o texto constitucional. Ela dá viabilidade a determinados dispositivos. E ela é pedida expressamente pela Constituição, conforme o dispositivo que nós acabamos de ler. Ainda vamos dar outro exemplo. É o parágrafo 3º do artigo 18, que diz assim: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Olha aí. Pode-se dividir um estado, pode-se incorporar o estado. Para que isto ocorra, tem que haver um plebiscito, onde as populações serão consultadas, serão ouvidas. Depois de realizado tudo isso, se a população das partes interessadas, na união, ou na separação, na transformação, aprovarem, ainda não está definido. A concretização será através de uma lei complementar, que o finalzinho aqui pede, olha, por lei complementar. Nós vivemos, não faz muito tempo, no Pará, aquela possibilidade de dividir o Pará em 3 partes, né? Foi feito o plebiscito, o povo votou contra, não concordou, mas se o povo tivesse votado favoravelmente a divisão do Pará, ainda assim
a divisão somente ocorreria através de uma lei complementar. A lei complementar, ela, para ser aprovada, deverá obter a maioria absoluta de votos. Maioria absoluta, nós aprendemos na aula passada, que é no mínimo a metade mais um dos que compõem a Casa Legislativa. Câmara Federal, Senado ou Congresso Nacional. Então, esta é a lei complementar. A lei complementar, ela é difícil de ser identificada, porque conforme vocês forem lendo o texto constitucional, forem estudando, vocês vão encontrando naturalmente. Entendeu? Vocês vão encontrar, por exemplo, aqui, olha, no próprio artigo 59, que fala: o processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Aí tem parágrafo único do artigo 59. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ah, muito bem. Então, a lei complementar faz parte do processo legislativo ordinário. O outro tipo de lei que faz parte do processo legislativo ordinário são as leis ordinárias. As leis ordinárias são aquelas elaboradas pelo Poder Legislativo em sua atividade típica normal. É o ato normativo que edita normas gerais. Então, quando o Poder Legislativo está elaborando, por exemplo, uma emenda, está elaborando uma lei complementar, está elaborando uma lei delegada, uma medida provisória que é editada pelo presidente, ele não está na sua função típica, ele está na sua função atípica, porque a função típica do Poder Legislativo é elaborar leis ordinárias, aquelas leis que tratam dos assuntos da Constituição, da organização do Estado em geral. Muito bem. Aqui no nosso plano nós temos agora a fase introdutória. Fase introdutória nada mais é do que a apresentação do projeto de lei. Então, a apresentação do projeto de lei dá-se através das comissões da Câmara e do Senado, dos membros da Câmara e do Senado, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos pela iniciativa popular. Esta que é a chamada fase introdutória. Então, a fase introdutória nada mais é do que a apresentação do projeto de lei. E esta apresentação dá-se através dos membros ou comissões da Câmara, do Senado, do Congresso, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos pela iniciativa popular. Isto aqui que eu acabei de falar aos senhores está expresso no artigo 61 da Constituição. É o artigo 61 que fala desta fase introdutória, que nada mais é do que a apresentação do projeto de lei. Agora nós vamos a cada uma das situações.
Vamos, por exemplo, ver como ocorre a iniciativa popular. A iniciativa popular é uma conquista trazida pela Constituição de 1988. O povo pode apresentar projeto de lei, desde que este projeto seja subscrito por, no mínimo, 1% da população brasileira, do eleitorado nacional, melhor dizendo, dividido pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, iniciativa popular é o povo podendo apresentar projeto de lei. Repetindo, desde que ele seja subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Isso aí é que caracteriza a nossa democracia, com um toquezinho de democracia direta, né? É o povo participando ativamente, né, das iniciativas do Estado, semelhante assim com a democracia direta que não mais existiu na Grécia, né? Mas isso aí é um toque da democracia direta que acontece na nossa democracia brasileira, que é representativa. Muito bem. Nós temos os projetos de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ou seja, aqueles projetos que somente podem ser apresentados pelo presidente da República. Ninguém mais pode apresentar esse tipo de projeto. Esse projeto de iniciativa do presidente da República está previsto no parágrafo 1º do artigo 61, que diz assim: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, qualquer coisa que refira-se ao efetivo das Forças Armadas, aos componentes, aos membros das Forças Armadas. Esta lei, esse projeto, só pode ser apresentada pelo presidente da República. É uma competência privativa. Inciso 2. Disponha sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, o aumento de sua remuneração. Criação e extinção de cargos públicos, inclusive nas autarquias, que fazem parte da administração indireta, é competência privativa do presidente da República. A linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária. A linha C, servidores públicos da União, território, regime jurídico. A linha D, organização do Ministério Público, Defensoria Pública da União, bem como a organização do Ministério Público. A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoção, estabilidade. Isto tudo é competência privativa do presidente da República. Agora vamos para a iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário. Os senhores devem estar estranhando porque eu enfatizei tribunais do Poder Judiciário, porque existe tribunal que não é do Poder Judiciário, como é o caso do Tribunal de Contas, né? Ele está vinculado ao Poder Legislativo, conforme nós vimos na aula passada, né? Então, iniciativa
dos tribunais do Poder Judiciário estão contidas no artigo 93. 93. Observem aí. Por exemplo, compete aos tribunais lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Aí ele vai falar tudo. Ingresso na magistratura, né? Que será através de concurso público, de conhecimentos e títulos, através de uma prova, né? Com a presença da OAB em todas as fases, exigindo do bacharel em Direito pelo menos 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica não quer dizer aprovação na OAB. Ele pode exercer uma atividade jurídica sem ter passado na OAB, técnico judiciário, delegado de polícia e outras situações que estão surgindo mais, né? E fala também da remoção do magistrado, da promoção por antiguidade, por merecimento, né? Refere-se também este dispositivo aí, os tribunais do Poder Judiciário, ele enfatiza também o artigo 125, que trata da organização da justiça nos estados, né? Fala assim, olha, os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Esse aí é o artigo 125. Muito bem, está aí a iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário. Agora, iniciativa do Ministério Público. A iniciativa do Ministério Público está no artigo 127, parágrafo 2º e 3º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 179, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos, seus serviços, auxiliares, provendos por concurso público. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pelas diretrizes orçamentárias. Isso aí chama-se competências reservadas, tá? Então, veja bem, competência privativa do Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Competência dos tribunais do Poder Judiciário. Competência e iniciativa do Ministério Público. Chama-se competência legislativa reservada. Quer dizer, só pode ser exercida por esses órgãos. Muito bem. Agora nós vamos à fase constitutiva. A fase constitutiva é a fase em que se consuma a elaboração da lei, né? Em que se concretiza o projeto. Então, nós temos aqui a deliberação plenária. A deliberação plenária é o trabalho desenvolvido em plenário pelos deputados e senadores. Este trabalho desenvolvido em plenário pelos deputados e senadores é que nós chamamos de deliberação plenária. Este trabalho compreende o quê? Discussão, redação, emendas ao projeto, até a votação final. Veja bem, quando eu falo emendas, eu estou falando emendas ao projeto. Não se trata de emenda constitucional, é emendas ao projeto. Porque o projeto de lei, quando chega em plenário, ele pode sofrer emendas. Discussão, elaboração, redação, depois de aprovado, aí é que ele vai exatamente à apreciação do chefe do Poder Executivo. Nós temos aqui 2 procedimentos depois de deliberação plenária.
procedimento na casa iniciadora e procedimento na casa revisora. Por que casa iniciadora e casa revisora? É porque o Poder Legislativo Federal, ele é bicameral. E sendo bicameral, os projetos de leis têm que passar pelas duas casas, Câmara e Senado. A primeira casa a apreciar o projeto é chamado de casa iniciadora ou Câmara iniciadora. E a segunda casa a apreciar o projeto é chamado de casa revisora ou Câmara revisora. Certinho? Muito bem. É importante enfatizar que qualquer uma das casas pode ser a casa ou Câmara iniciadora, como pode ser a casa ou a Câmara revisora. Então, se o projeto começar a ser apreciado pela Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados será a Câmara iniciadora. E o Senado será a Câmara revisora ou Casa revisora. Se o projeto começar a ser apreciado pelo Senado, o Senado será a Casa iniciadora e a Câmara dos Deputados será a Câmara revisora. É por isso que se fala muito em casa iniciadora e casa revisora. Por quê? Porque qualquer uma das duas pode ser a iniciadora ou pode ser a revisora. Sendo importante destacar que os projetos de autoria do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e de iniciativa popular, eles começarão pela Câmara dos Deputados. Depois que irão para o Senado. Então, nos projetos apresentados por estas autoridades ou órgãos, sempre a Câmara dos Deputados será a Câmara iniciadora e o Senado será a Câmara revisora. Muito bem. Então, o projeto, ao dar entrada na Câmara iniciadora, ele passará primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Esta comissão irá analisar a constitucionalidade ou não do projeto de lei. Se o projeto estiver ferindo a Constituição, ele já não segue. Ele é arquivado. Se o projeto não estiver ferindo a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça vai dar um parecer favorável. Aí ele irá para a comissão temática, conforme a natureza do projeto. Se for um projeto sobre, por exemplo, a agricultura, ele irá para a Comissão de Agricultura. Se for um projeto sobre a educação, irá para a Comissão de Educação. E assim sucessivamente. E lá também ele receberá um parecer. Parecer favorável, ele vai então para discussão em plenário. Discutido, votado e aprovado, ele sai da casa iniciadora
insisto em dizer que pode ser Câmara ou Senado, e vai para a Casa Revisora. Na Casa Revisora, ele passará novamente pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa Revisora. Emitindo um parecer favorável, ele irá para a comissão temática. Emitindo um parecer favorável, ele será discutido e votado pela Casa Revisora. Se a Casa Revisora fizer alguma alteração no projeto, se a Casa Revisora fizer alguma alteração no projeto, esse projeto vai voltar para a Casa Iniciadora. Aí a Casa Iniciadora vai apreciar a alteração, certo? Se ela concordar com a alteração, volta para a Casa Revisora. Se ela não concordar com a alteração, o projeto seguirá para o Executivo da forma original, como ele saiu da Casa Iniciadora. Então veja bem, se ele for emendado na Casa Revisora, a Casa Iniciadora tem que apreciar esta emenda. Se a emenda não for aprovada pela Casa Iniciadora, a Casa Iniciadora mandará direto o projeto para o Executivo, da sua forma original, assim como ele saiu da Casa Iniciadora. Isso aí, veja bem, depois que eu terminar todo o processo legislativo, eu faço uma espécie de questionário com 20 perguntas sobre tudo isso para vocês. Aí vocês vão respondendo. Depois eu corrijo e depois, em cima disso, a gente vai fazer uma atividade que vai valer o ponto. Certinho? Que não é muito fácil, não. É muito fácil. É um pouquinho complexo, esse negócio de volta da Casa Iniciadora para a Casa Revisora, mas a gente consegue aprender, porque eu aprendi e eu não sou gênio, né? Então vocês vão aprender também. Muito bem. Então, ele foi mandado para o Executivo. O Executivo tem duas alternativas: ou ele sanciona ou ele veta. O que é a sanção? Sanção é a aquiescência do chefe do Poder Executivo para com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Aquiescência quer dizer aceitação. Aquiesceu, aceitou. O chefe do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, já que se está falando uma lei federal, um projeto de lei federal, ele tem um prazo para se manifestar quando ele recebe este projeto de lei. São 15 dias úteis. Esses 15 dias úteis é chamado de quinzena do presidente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não conta sábado, domingo nem feriado. Isso é a quinzena do presidente. Se nesses 15 dias o presidente não se manifestar, o projeto é considerado sancionado pelo silêncio do presidente. Aí nós estamos diante de uma sanção tácita. Sanção tácita. Se dentro desses 15 dias o presidente da República se manifestar por escrito favoravelmente ao projeto, nós estamos diante
de uma sanção expressa. Então, sanção tácita é quando o presidente não se manifesta nos 15 dias úteis. E sanção expressa é quando ele se manifesta nos 15 dias úteis. E quando, nos 15 dias úteis, o presidente da República se manifesta contrário ao projeto de lei, nós estamos diante de um veto. Quando o presidente, dentro dos 15 dias úteis, se manifesta contrário ao projeto, aí nós estamos diante de um veto. O veto presidencial. O veto, ele pode ser jurídico ou pode ser político. O veto é jurídico quando o presidente encontra alguma inconstitucionalidade no projeto. Aí ele veta por inconstitucionalidade, então ele está opondo ali um veto jurídico. E quando é que ocorre o veto político? O veto político é quando o presidente da República veta o projeto de lei por julgar o mesmo contrário ao interesse público. Então, repito, veto jurídico é quando o presidente veta alegando que o projeto está ferindo a Constituição. E o veto político é quando o presidente veta alegando que o projeto não é de interesse público. Então, veja bem, voltando ao veto. O veto só pode ser expresso. Não tem veto tácito. Por quê? Porque o silêncio implica na sanção. Então, temos sanção tácita, mas veto tácito não. Veto só expresso. Muito bem. O presidente da República, ao vetar um projeto de lei, ele deverá comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto em 24 horas. O presidente do Senado convocará Câmara e Senado para apreciar o veto em 30 dias. Se o veto for aceito, o projeto é arquivado. Se o veto for rejeitado, o projeto volta ao presidente da República, que terá 48 horas para promulgar. Veja bem, promulgar, porque sancionar ele não pode mais, já que ele vetou. Promulgar significa oficialização da lei. Esgotado as 48 horas, se o presidente da República não promulgar, o projeto seguirá para o presidente do Senado, que terá 48 horas para promulgar. Se não promulgar em 48 horas, seguirá para o vice-presidente do Senado, que terá também 48 horas para promulgar. Então, observem que se o vice-presidente do Senado não promulgar, nós podemos até dizer que ele está incorrendo no crime de responsabilidade, porque ele está
desobedecendo a Constituição, a lei maior. Observe os senhores, que serão futuros advogados e sabem que o direito constitucional é o alicerce de toda a estrutura jurídica de um Estado, é a base jurídica. Então, observe os senhores que um chefe do Poder Executivo, ele tem que estar apoiado pelo Poder Legislativo, senão é difícil de governar. Isso eu posso assegurar para os senhores que nos 3 níveis, no nível estadual, que é onde está a Assembleia, o governador tem que ter maioria. A nível municipal, que é onde está o prefeito, tem que ter maioria na Câmara Municipal. E a nível estadual, ou melhor, federal, que é o Congresso, composto pela Câmara e pelo Senado, tem o chefe do Executivo que ter maioria, para que possa ser viabilizado, o governo. Isso aí ocorre no sistema presidencialista, correto? É importante o bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, em obediência até ao artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes da União independentes e harmônicos, o poder legislativo, executivo e judiciário, que muito chefe de executivo deixa de assim proceder por desconhecer, por ignorância, por desconhecimento, por burridade. Então é importante este relacionamento. Muito bem. Nós vamos agora para a fase complementar, que fala da promulgação. A promulgação é a oficialização da lei. É o momento em que o chefe do Poder Executivo comunica ao corpo social a existência da lei, ordenando-lhe o cumprimento. Nós vamos encontrar dentro da teoria do direito constitucional, da doutrina, autores que dizem que promulgação e sanção se dão concomitantemente, mas não é, é separadamente. A promulgação é a oficialização, é a comunicação à sociedade de que existe uma nova lei e ordena o cumprimento. E a publicação é exatamente a fase final do processo legislativo. É quando a lei é transcrita no Diário Oficial e, a partir daí, ela passa a ser conhecida e obrigatória, conhecida por todos, não podendo ninguém alegar em sua defesa o desconhecimento à lei. Todos têm que conhecer a lei, inclusive os analfabetos. Até a próxima aula. Sejam felizes.